começo. Então, vamos começar pelo resuminho de sempre, daí vocês vão vendo do que se trata isso. Nessa parte de termodinâmica, a gente vai avançar um pouco e vai focar nosso estudo nos gases reais. Gases reais não, nos gases ideais, né? Então, vamos estar trabalhando com gases, ou seja, uma coleção de moléculas que se deslocam com velocidades aleatórias para todos os lugares, né? E uma quantidade absurda de moléculas, né? Da ordem de 10 a 23 partículas, né? Esse é o famoso número de Avogadro. E a gente consegue achar o número de mols, né? Dado uma massa e a massa molar da substância, que daí você pega pela tabela periódica. Então, a gente vai falar de gases ideais. O conceito de gases ideais já foi pensado há muito tempo atrás, né? As famosas leis, lei de Boyle, lei de Charles e lei de Gay-Lussac. Né? Cada uma fala que a pressão é proporcional de uma maneira. Pressão inversamente proporcional ao volume, o volume é proporcional à temperatura, a pressão é inversamente proporcional à temperatura. O que significa? Se eu aumentar o volume aqui, por exemplo, na lei de Charles, eu tenho que aumentar a temperatura e se eu aumentar a pressão, eu tenho que diminuir o volume e por assim em diante. E a partir disso, é possível encontrar o que chamamos de equação de estado para o gás ideal, que é o famoso PV igual a nRT. E a gente vai utilizar muito isso nessa lista. Eu acho que umas 5 questões dessa lista é basicamente usar o PV e nRT de uma maneira que eu vou mostrar para vocês. Tá? R é uma constante, a famosa constante 0,082, mas isso em litro atm mol, e ela também tem outro valor em joule por mol Kelvin, que é esse 8,314. Então, o que mais? O gráfico, esse daqui é o gráfico pro gás ideal. Opa, alguma coisa? O gráfico do gás ideal, no diagrama de pressão por volume, é isso aqui. É o que a gente chama de isotermo, ou seja, isso acontece a uma temperatura constante. Aqui tem só o modelinho dos gases reais, que pode ver que a fórmula é muito mais complicada, né, do que o dos gases ideais. E o gráfico também é um pouquinho diferente, ele tem uma curvatura aqui diferente. Então, só para ver mesmo que existe um modelo do gás real e é bem diferente. Outra coisa que a gente vai precisar saber é energia interna. É toda a energia de um sistema associada a seus componentes microscópicos, átomos e moléculas. E a gente vai denotar ele por ΔU ou U, né? Opa, alguém está entrando. Valinho. Apertei entrar e demora. Valinho, olá, boa noite. Oi, Pedro, boa noite. Tudo tranquilo? Aham. Eu tô gravando aqui, eu já comecei a fazer o resuminho. Daí, se você tiver alguma dúvida, você vai falando, tá bom? Das questões. Então, só voltando um pouquinho rapidinho para falar, a gente vai focar nossos estudos de termodinâmica em gases, né? Então, a gente vai falar de expansão, compressão, vamos dar calor, tirar calor e tudo mais. Essa vai ser a primeira lei. Então, basicamente, o gás, uma coleção de moléculas com velocidades aleatórias para todos os lados, muitas moléculas, né? Ou átomos, geralmente da ordem de 10 a 23 partículas, né? Que é o famoso número de Avogadro. E o número de moléculas pode ser dado por m sobre a massa molar. Então, tipo, quantidade em gramas dividido por grama por mol, isso daqui vai dar uma quantidade de mol. Então, os gases ideais, a gente consegue o que a gente chama de equação de estado para o gás ideal, ao unir as 3 leis, leis de Boyle, lei de Charles e lei de Gay-Lussac, no nosso famoso PV igual a nRT. Então, como eu estava falando, a gente, em uns 5 exercícios da lista, a gente vai utilizar esse PV igual a nRT, que está as constantes dele. Aqui o gráfico, diagrama PV do gás ideal é esse, porque é o que a gente chama de hipérbole, né? A gente fixa a temperatura, a gente mantém T constante, R é constante e o número de moléculas também é constante. Então, isso daqui vai dar P igual a um número, não importa que número é esse, dividido pelo volume. E isso daqui é o gráfico da hipérbole. Então, aqui tem o modelo dos gases reais, que é um pouco mais complicado, envolve os parâmetros das forças intermoleculares, e o diagrama PV dele é um pouquinho diferente. Ele possui essa envergadura aqui. Então, causa diferenças, claro, na hora do cálculo. Por fim, como eu já estava falando aqui,
energia interna é a energia do sistema associado aos componentes e átomos e moléculas, e a temperatura, é claro. A gente vai abreviar a variação da energia interna como ΔU e a energia interna em si de ΔU. Ela tem uma fórmula, tá? Essa daqui também é uma equação de estado, ela só vale para o gás ideal. Eu coloquei ela aqui porque um dos exercícios especificamente pede isso, embora eu não tenha visto isso, não tenha aprendido isso no ensino médio. A energia interna de um gás é igual a 3 meios de nRT. Ou seja, ele só depende da quantidade de matéria, ou seja, quanto mais matéria, mais energia, e a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a energia das moléculas desse gás. Tá bom? É basicamente isso. É obtido a partir da análise cinética das moléculas, é bem complicadinho de encontrar isso daí. Então, tá dado já. E a gente vai falar de trabalho também. O trabalho, a gente vê que o trabalho acontece num processo que leva o gás de um estado inicial a um estado final, né? Por exemplo, variação do volume, então vai ter um trabalho realizado. O trabalho pode ser dado aqui por menos P ΔV ou mais P ΔV. Se eu colocar o mais aqui, vai mudar uma coisinha ali embaixo que eu já vou mostrar. Então, basicamente, o trabalho vai ser a pressão vezes um deslocamento do volume. Isso, se eu trocar o volume por área vezes H, né? Tipo uma área vezes uma alturinha, isso vai dar um volume. E pressão vezes área é igual a força. E força vezes uma alturinha vai dar o trabalho, né? Que a gente viu de definição de trabalho mesmo. Então, a gente vai unir tudo isso no que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. A gente vai falar que a variação da energia interna é igual ao calor dado ou retirado, mais o trabalho feito ou feito por, né? Depende do sinal. Se eu colocar esse sinal negativo aqui na frente, então eu coloco um sinal de mais aqui. Se eu tirar esse sinal de menos aqui, eu obrigatoriamente tenho que colocar ele aqui. Dá na mesma, o valor final vai ser o mesmo, só que cada autor, cada professor usa de uma maneira diferente. O que eu vou utilizar ali na frente eu mostro para vocês. Então, a partir disso, a gente pode analisar vários processos que a gente chama. E esses processos são realizados no gás, né, como compressão e tudo mais. O primeiro caso é o que a gente chama de processo cíclico. Ou seja, o estado inicial é o mesmo que o estado final. Então, a gente tem que o nosso ΔU é igual a zero. Se a gente substituir isso aqui em cima, a gente tem que a quantidade de calor vai ser igual, vai ser relacionada com o trabalho, ou seja, a quantidade negativa dele. No diagrama PV, um processo cíclico é dessa maneira aqui, ó. É fechado, é tipo uma curva fechada, e o centro dele é o trabalho realizado. Outro processo muito importante é o processo adiabático. Esse processo é aquele que não há troca de calor. Adiabático, a gente classifica paredes adiabáticas, ou seja, paredes do compartimento que contém o gás, que não permite troca de calor. Tá? Então, a gente fala que o Q é zero, não houve transferência de calor. Substituindo na equação 7 novamente, a gente tem que a variação da energia interna é igual ao trabalho realizado pelo gás. Então, aqui está o gráfico de um processo adiabático, esse verde aqui, e ele ocorre entre dois processos isotérmicos. Só para vocês conseguirem diferenciar quando vocês verem um ciclo. Por fim, depois, processo isobárico é quando a pressão está constante. Então, a gente utiliza a formulinha do trabalho que está aqui. Se a pressão é constante, então é só colocar o P aqui e a variação do volume. E no final, no processo isobárico, todas essas três quantidades podem variar. Nenhuma delas é necessariamente zero. E tem mais dois ainda. Processo isovolumétrico acontece no volume constante. Se o volume é constante, então não há trabalho. O trabalho é igual a zero. Tá? Volume final menos volume inicial dá zero. E isso nos leva à nossa variação de energia interna igual à quantidade de calor que foi dado para esse gás, ou retirada. E por fim, o processo isotérmico ocorre na temperatura constante. Tá? Então, nem Q ou W são necessariamente zero novamente. E existe uma fórmula bizarra para o trabalho que ocorre, porque afinal a gente quer calcular a área embaixo dessa curva cinza aqui. E como que a gente vai calcular se ela não é nenhum quadrado, nenhum triângulo?
fica mais complicado, né? Então, o trabalho é dado por essa expressão bizarra que não vai precisar utilizar muito ela, se cair em algum vestibular eles vão dar isso. No ponto 5, são os tipos de transferência de calor. O calor pode ser transferido por condução, ou seja, materiais que estão em contato, e a gente acaba utilizando potência nesse caso, porque a gente quer a taxa de transferência de energia, né? A gente sabe que potência é uma quantidade de energia que foi transportada em uma quantidade de tempo ΔT. E ela pode ser relacionada dessa maneira, ela é igual a uma constante K, que está aqui nessa tabelinha, alguns valores. O A é a área por onde isso por onde esse calor é transferido, geralmente uma barra de metal ou fundo de uma panela possui uma área A. E T2 menos T1 é a diferença de temperatura entre os dois extremos e comprimento, né? Quanto maior for o comprimento desse negócio, menor vai ser a transferência de energia. Então, a condução ocorre por contato, precisa ter contato. Já a convecção, o segundo tipo, é transferência de calor pelo movimento. Okay? Então, por exemplo, o ar-condicionado em cima da sala, ele vai soltar ar numa temperatura menor, e isso daí vai descer, e daí o ar quente vai subir. Isso é a convecção. Isso ocorre também quando o carro está muito quente por causa do sol, e o ar que encosta no carro sobe. E isso causa uma ilusão óptica, que vocês vão ver na próxima aula também. E por fim, a radiação. Todos os corpos irradiam energia, todos os corpos que possuem uma temperatura T maior que zero, né, no caso na escala Kelvin, emite radiação. E a potência dessa radiação é dada por uma constante específica, que chama constante de Stefan-Boltzmann, a área do corpo, esse epsilonzinho aqui, a letra grega epsilon, epsilon é a absorvidade, ou seja, quanto o corpo absorve e emite. E a temperatura quarta, olha que bizarro, a quarta. Então, qualquer temperatura que você coloca aqui vai dar um número bizarramente grande. Máquina térmica também é algo muito importante, porém a lista não focou muito nisso. Basicamente, é um motor que retira uma quantidade de calor de um reservatório quente, que está a uma temperatura T, geralmente quente, T hot ou quente, transforma isso em trabalho e joga uma parte desse calor para o reservatório frio. E existe toda uma discussão termodinâmica sobre isso. O trabalho realizado pela máquina nada mais é do que o Q quente menos o Q frio. E a gente também pode definir a eficiência dessa máquina como sendo 1 menos o Q frio menos o Q quente, ou, no termo de temperatura, 1 menos T frio menos T quente. E nenhuma máquina térmica, isso já vai entrar na segunda lei, pode ter uma eficiência de 100%, tá? Nenhuma máquina consegue converter a mesma quantidade de calor em trabalho, isso é impossível. Segunda lei nos impede. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em um ciclo, não produz efeito algum além da entrada de energia por calor de um reservatório e a realização de igual quantidade de trabalho. Então, nenhuma máquina térmica vai ter eficiência de 100%. Isso pode ser visto no ciclo de Carnot. O Carnot foi um engenheiro, né, que teorizou um motor que faz esse ciclo, e ele falou que seria o mais eficiente possível, mas mesmo sendo o mais eficiente possível, né, idealizado, ele não alcança 100%. E por fim, entropia. Entropia é algo complicado de se definir. Todos os processos reais do universo tendem à desordem. Então a gente vai definir entropia como o nível de desordem. Quanto mais desorganizado, maior a entropia. E a entropia do universo sempre aumenta. Por isso, ó, basicamente isso. Isso daqui resume toda a segunda lei. A variação da entropia é sempre maior ou igual a zero. Ok? A unidade de entropia no SI é Joule por Kelvin. Tá, aqui tinha umas questõezinhas que eu fiz, mas acho que a 2 a gente vai precisar usar num exercício, por isso que eu pedi ela aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas nessas que não são obrigatórias, depois vocês me perguntem, a gente vamos falando da lista agora. Não sei se Valim tem alguma questão específica, senão eu vou passando, as outras não fizeram, então eu vou comentando. Eu tenho, Pedro. Qual? A segunda parte da número 3. Número 3.
A 9. 9. E a 13, acho. 13. 13, ok. Tá, então a gente foca mais nessa e a gente vai passando rapidinho pelas outras, para as outras meninas verem. Então, vamos lá para a primeira. A primeira da FUVEST fala: uma quantidade de gás sofre transformações sucessivas, AB, BC e CA. Né? Tem inclusive a setinha, reparem que a setinha indica, a gente vai tirar, por exemplo, se é compressão ou não. Então isso daqui é um ciclo, tá vendo? É um caminho fechado. Então essa daqui é mais teórica, então eu vou fazer com vocês, para mostrar como se faz. A respeito dessas transformações, afirmou-se o seguinte: o trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Então essa primeira a gente já marca como falsa, tá bom? Vocês têm que lembrar que para um processo cíclico, o trabalho vai ser igual à área, aqui que está aqui dentro, definido por essa curva aqui. Então, se tem uma área, é diferente de zero. E como aqui tem uma área, então o trabalho realizado vai ser diferente de zero, não vai ser nulo. Ok? Na 2 diz assim: a energia interna do gás no estado C é maior que o estado A. E é verdade. Essa também, a primeira é falsa. A segunda é verdade. A gente vai utilizar aquela formulinha que eu passei. Energia interna é 3 meios de nRT. Então, a energia interna desse gás no ponto C vai ser maior do que o ponto A, porque a temperatura do ponto C é maior. Embora aqui seja um isoterma, então a temperatura do B é a mesma que a C, mas não é a mesma que a A. A temperatura do A é menor. Então isso mostra que, como aqui tem maior temperatura, então a energia interna vai ser maior. A energia interna do gás do estado C é maior do que do A. Então essa é verdadeira. E, por fim, durante a transformação AB, ou seja, o volume final é maior que o volume inicial. Então, isso daqui vai ser uma expansão. Estou expandindo o gás. O gás recebe calor e realiza trabalho. A gente pode ver que é pressão constante. O que a gente viu no processo de pressão constante? Que não necessariamente os outros valores vão ser zero, né? Processo de pressão constante. Quando a pressão é constante, o diagrama é uma reta horizontal, igual a gente viu ali, e, nesse caso, nada necessariamente vai ser zero. O que ele diz no... O gás recebe calor e realiza trabalho. Então, sim, isso é verdade. Não necessariamente a combinação dos três vai ser zero, mas se você der calor para esse gás, vai aumentar a temperatura e, consequentemente, aumenta o volume. Tá? Isso daqui é a lei de alguém lá. Eu não lembro mais. Essa daqui é... Aqui, ó. Se você aumenta a temperatura, você aumenta o volume. Essa é a lei de Charles. Ok? Então, isso daqui vai ser... é correto o que se afirma em 2 e 3, tá? Alternativa E. Então, ó, a questão 2 eu vou fazer com vocês, mas várias outras vai ser a mesma coisa. Então, eu vou mostrar como que começa e vocês tentam fazer depois. Uma certa quantidade de um gás ideal passa por um processo termodinâmico, tal que seu volume dobra, enquanto sua pressão cai a 1/4 dos seus valores iniciais. Sabendo que a temperatura do gás é 300, a temperatura final é. Então, para fazer esse exercício, a gente vai partir do que é o PV-nRT. O que eu vou fazer? Eu vou passar a temperatura dividindo, tá? Então, vou ter algo assim. PV sobre T é igual a NR. Este valor aqui, ele é constante, porque o número de moléculas não vai mudar, o gás está preso a algum recipiente, então não vai sair nada do gás de lá. E o R é uma constante. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar pressão 1, volume 1, temperatura 1, igual pressão 2, volume 2,
temperatura 2. Tá? Esses índices 1, 2 e tal, pode ser, por exemplo, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, igual a pressão final, volume final, temperatura final, ok? E a gente vai utilizar isso em umas 5 questões dessa lista, ok? Então, por exemplo, o que ele disse nessa questão? O volume dobra e a pressão cai a 1/4. Então, a gente tem que a pressão 2 é igual a P1 sobre 4 e o volume dobra, ou seja, V2 é igual a 2V1. Ok? Então, pressão caiu 1/4 da inicial e o volume foi o dobro da inicial. Então, a gente vai substituir tudo isso aqui. O que a gente está querendo é a temperatura 2. A gente quer a temperatura final. Então, vamos passar tudo para um lado só. Temperatura 2, passei multiplicando para lá, vai ser igual a P1 V1, na verdade é o contrário, né? P2 V2 dividido por P1 V1, tudo isso multiplicando a temperatura 1. Ok? Passei o T2 multiplicando para lá, passei o P1 V1 dividindo para cá e o T1 para lá novamente. Então ficou dessa maneira, a temperatura final vai ser a razão entre esse produto por esse, T1. E agora a gente vai substituindo. O que é o P2? O P2 é P1 sobre 4. O que é o V2? O V2 é 2V1 dividido por P1V1, mantém a mesma coisa. E quanto é a temperatura 1? 300, né? 300, a temperatura inicial é 300. Então a gente já pode colocar no lugar do T1, 300. E pronto, agora a gente vai simplificando aqui. Esse V1 vai cortar com esse V1. Esse P1 vai cortar com esse P1. Vai dar 1/4 vezes 2. Isso daqui vai dar meio. Tá? 1 meio de 300. Tá? Aqui vai dar 2 vezes 1/4. Você pode simplificar, divide em cima e embaixo por 2, dá meio. E metade de 300 é 150 Kelvin. É importante utilizar a temperatura em Kelvin, tá? Porque essa constante R aqui é sempre em Kelvin. Mesmo o valor dela para TM ou para Joule é em Kelvin, então é importante utilizar o valor em Kelvin. Então tem que converter se vocês encontrarem a temperatura em Celsius, ok? Então pode ver que diminuindo a pressão por 4 e dobrando o volume, a temperatura caiu pela metade. Tá? Isso vai dar a alternativa D dessa questão. Ok? E muitas outras vão ser da mesma maneira. Bom, vamos fazer a 3 então, que foi pedido. O que diz? Determinada massa de gás sofre transformação cíclica, igual está mostrado ali em cima. Transformações AB, CD são isobáricas e BC é isotérmica e DA é adiabática, ou seja, mistura um monte de coisa. Considere que na transformação AB, 400 kJ de calor tenham sido fornecido ao gás e na transformação CD ele perdeu 440. Então, tá aqui o gráfico. Então, vou copiar ele para lá, daí a gente pode desenhar nele para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Então, tá aqui nosso processo. O que ele falou? Vamos ler de novo. Considere que na transformação AB, 400 kJ entraram. Então, AB, onde está AB? Vamos lá vamos fazer uma setinha. Aqui entrou o Q igual a 400 kJ. E ele falou que ele perdeu na CD 440. Então, aqui saiu 440.
Aqui é uma isoterma. Então, aqui também pode ter perdido calor ou ganhado calor de alguma maneira, a gente vai calcular. Porém, aqui no AD, ele falou que é um processo adiabático. Então, aqui Q é igual a zero. Aqui não teve transporte de energia, é ali mesmo, né? CD são isobáricas, BC isotérmica e DA é adiabática, ok. Então, tá aqui como eu desenhei. Aqui é diabático, então Q tem que ser igual a zero. E aqui é um pouco mais complicado. O que a gente sabe de um ciclo? A gente sabe de um ciclo que ΔU é necessariamente zero. Só que a gente pode dividir esse ΔU em vários deltas U pequenininho. Então, ΔU AB mais ΔU BC mais ΔU CD mais ΔU DA tem que ser igual a zero. E é assim que a gente vai conseguir descobrir. Ele pergunta quanto que é o ΔU de DA. Ele vai ser o trabalho, só que é muito complicado calcular o trabalho daqui. Então a gente vai ter que calcular todos os outros independentes e a partir disso a gente consegue descobrir quanto é o UDA. Tá, então a primeira coisa que a gente precisa calcular, na verdade ele pergunta primeiro, qual que é o trabalho, nem li o restante da questão, ó. Ele pergunta, calcule o trabalho realizado pelas forças de pressão na expansão AB. Então, o trabalho de AB vai ser igual a... Tá na pressão constante, tá? Então, 4 vezes 10 à quinta vezes a variação do volume. Repare que aqui já está em Newton por metro quadrado e aqui está metro cúbico. Então, está certinho e o resultado vai ser Joule. Então, o volume final vai ser 1, tá bom? Ó, B. 1 menos 0,3. Isso daqui vai dar 0,7 vezes 4 vezes 10 à quinta, e 0,7 vezes 4 dá 2,8 vezes 10 à quinta joules. Ok? Então pronto, a gente tem o trabalho de A e a gente tem o calor que entra em AB. Então a gente já pode descobrir o ΔUA, tá? Só lembrando que a primeira lei da termodinâmica eu vou utilizar aqui com o sinal negativo, tá bom? Porque eu estou falando que o trabalho é positivo, então vou colocar o sinal negativo aqui já. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então a gente vai aplicar ela para cada caso, tá bom? Então ΔU AB vai ser o calor que entra no processo AB, 400 kJ, então isso daqui é 4 vezes 10 à quinta. Tá, passando já para uma forma mais fácil, porque a gente vai ter que subtrair, né? Menos o trabalho realizado ali. 2,8 vezes 10 à quinta. E isso daqui vai dar 2,2 vezes 10 a 1,2, né? 1,2. 1,2 vezes 10 à quinta joule. Opa. Ok, então a gente já calculou o delta UA. Então, o próximo, delta BC. O que a gente sabe sobre o BC? Ele é um processo isotérmico, ou seja, é a mesma temperatura de B, é a temperatura de C. Então, isso nos implica que o delta BC é igual a zero, tá? Se vocês se lembrarem aqui no processo isotérmico, a gente tem que... eu não falei aqui, mas a gente vê pela primeira questão ali. Primeira questão, não. O U,
ele depende da temperatura, né? Então, o final menos o inicial depende da temperatura final menos a temperatura inicial. E como as duas temperaturas são iguais, então a variação ΔU é zero. Então, é sempre bom lembrar isso, eu vou adicionar lá depois. A variação da energia interna em um processo isotérmico é igual a zero. Então, a gente já mata esse termo aqui, ó, zero. Agora, a gente só precisa calcular o nosso ΔUCD. E para isso, a gente vai precisar do trabalho CD, ok? Então, nosso trabalho de CD vai ser igual à pressão que ele está, constante, 2 vezes 10 à quinta, olha no gráfico, vezes a variação do volume. Volume final é meio, e o volume inicial é 2. Isso daqui vai dar menos 1,5 vezes 2, e isso daqui vai dar menos 3 vezes 10 à quinta. Joule. Agora é só a gente substituir no nosso ΔUCD, é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Só que reparem que ele disse que o calor 440 foi retirado, tá bom? Então isso daqui vai ser menos 4,4 vezes 10 à quinta, tá? Só para ficar mais fácil para a gente somar. Menos 3 vezes 10 à quinta. O trabalho é negativo porque essa foi uma compressão. E também tem o sinal negativo no trabalho na primeira lei. Então, isso daqui vai dar menos com menos vai dar mais. E isso daqui vai dar menos 1,4 vezes, vezes 10 à quinta joule. Variação da energia interna pode ser negativa, não tem nenhum problema, significa que a temperatura inicial era menor do que a temperatura final. Portanto, a gente já tem ΔUCD, ΔUBC, ΔUAB. É só a gente substituir cada termo aqui e descobrir quanto vale o ΔUDA. É só passar os outros termos negativos, né? Vão para o outro lado negativo. E o ΔUDA vai dar 2 vezes 10 à quarta joule. Tem um jeito mais fácil de calcular, porém, isso requeriria que vocês soubessem a outra fórmula aqui. E na verdade, ia requerer um monte de coisa, né? Porque o que a gente acabou de calcular? A gente acabou de calcular esse pedacinho de área aqui. Porque o calor aqui é zero, né? Então só tem trabalho. Então a gente está calculando esse pedacinho de área. Porém, isso daqui não é um triângulo perfeito, né? Isso aqui é uma curva. Então a gente poderia utilizar esta fórmula bizarra aqui. Porém, a gente não tem quantos mols tem, nem a temperatura que ele está. Mas a gente tem o volume inicial e o volume final. Então a gente só daria para calcular nisso se a gente tivesse outros dados. Se não, a gente tem que calcular dessa maneira mesmo. Ok? Valinho, entendeu? Nem sei se... Nossa, acabei de abrir um negócio que eu não devia. Entendi. Tá? É o mais trabalhoso da lista mesmo, esse daqui. Tem que ficar utilizando bastante termos e ir somando. Eu tentei fazer o outro só por trabalho, aí deu meio errado. Eu não sabia como fazer. Às vezes não dá mesmo, a gente tem que ir pelo meio mais complicado. Então, outras meninas, espero que estejam entendido. Então, ó, na questão 4 que eu falei que a gente vai precisar utilizar o 3 meios de ΔU. Deixa eu só fechar isso. Tá? O que ele fala? Considere o gráfico de pressão por volume de um gás perfeito. Admitindo que não haja variação na massa do gás durante a transformação, determine a razão entre as energias internas do gás no estado A e no estado B. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aquilo que eu mostrei.
Eu coloquei exclusivamente porque a gente precisava utilizar em alguns exercícios. U é 3 meios de nRT. O A, do ponto A, né, do estado A, vai ser 3 meios. Então, a gente vai ter que adaptar aqui. A gente tem que U é igual a 3 meios de nRT e PV é igual a nRT. Então, a gente vai trocar. Tá vendo? Esse pedaço nRT é igual a PV. Então, a gente pode trocar e isso vai ficar 3 meios de PV. Ok? É a mesma coisa. U igual a 3 meios de nRT ou U igual a 3 meios de PV. Por isso que a gente vai escrever agora. O A vai ser igual a 3 meios de P, só que em vez de a gente colocar P, a gente vai colocar 4P e 1V. Então, esse daqui vai ficar 3 meios de 4PV. Isso daqui multiplicando vai dar 3 vezes 4, 12, sobre 2, 6. Então, 6PV. A gente vai fazer a mesma coisa para o B. O B vai ser 3 meios de PV, só que no caso agora o nosso V é... O nosso P é só P, 1P. O que muda é o nosso V, 3. Então, no lugar do V, a gente vai pôr 3V. Isso daqui vai dar igual a 9 meios de PV. Ok? E ele pergunta a razão UA sobre o B. É isso que ele pergunta na questão. A razão entre as energias internas UA e o B. Isso vai dar 6PV dividido por 9 meios de PV. PV vai cortar com PV e esse 2 vai passar para cima multiplicando. A gente vai ter 12 nonos. Dá para dividir tudo por 3. Isso daqui vai dar 4 terços. Ok? Isso daqui bate exatamente com a alternativa. Na verdade, não tem alternativa, mas eu olhei a... Opa, onde eu fui parar? Procurei na internet, tem o gabarito no final. Tá, então, a razão entre a temperatura... Opa. A razão entre as energias internas do gás no estado AB vai ser 4 terços, tá bom? Isso é imprescindível para conseguir fazer essa questão. Então, infelizmente, mais uma coisinha para acabar decorando todo mundo. Ok? Questão 5, nem vou fazer ela. Ela é feita da mesma maneira que a questão 2. Um gás com pressão P, temperatura T e volume V expande até dobrar de volume. Encontra a temperatura final do gás, tá bom? Então, aqui vocês fazem da mesma maneira, pressão 1, volume 1, temperatura 1, vai ser igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2. Então, se você dobra o volume, você acaba dobrando a temperatura, né? É a primeira lei lá. Uma daquela lá. Dobrou o volume, tá vendo? A lei de Charles. O volume é proporcional à temperatura, ou seja, se você aumenta o volume, você aumenta a temperatura. O volume dobrou, então a temperatura dobra também. Então, a resposta dessa é para ser 2 temperaturas. Mas façam a conta também, viu? É importante porque é treino. Na questão 6, é a mesma coisa. Ele passa a temperatura inicial e a pressão inicial e ele dobra o volume. Só que depois disso, ele passa por uma compressão isotérmica até chegar à metade do volume. Qual a pressão final dos dois processos? Na verdade, nem precisa... Eu vou desenhar para vocês só para vocês verem o diagrama PV, de como vai ser isso aqui. Então, a gente vai ter aqui o nosso eixo, e a partir disso vocês fazem a conta usando P1, V1 sobre T1. Então, a gente vai ter aqui a pressão e aqui o volume. Ele fala que tinha um gás num certo volume V e a uma temperatura P0. Então, a gente marca aqui, pontinho inicial dele. Ele expande até dobrar de volume. Então, vamos pôr aqui 2V. Então, ele vai caminhar aqui. Mesma temperatura, a pressão não mudou. E depois ele fala que ele sofreu uma compressão isotérmica até diminuir o volume sobre 2. Então, a gente vai ter que V sobre 2. E ele pergunta, qual que é essa pressão P aqui? Aqui.
Então, no volume 2, ele vai estar uma pressão tal, assim. Então, a gente vai ter algo assim. Ok? Oh, meu Deus. Vai ficar assim. Então, a gente vai ter uma isoterma aqui. Se vocês se lembram, a isoterma é aquela curva, dessa maneira aqui. Então, a gente precisa saber essa pressão aqui. Então, a gente não precisa se importar com isso aqui. A gente usa esse daqui como o ponto inicial e esse aqui como o ponto final. Joga naquela formulinha e descobre. Para dar 4 vezes, né? Isso, a pressão aqui vai ser 4P0. Joguem lá e façam, que vai dar isso. Questão 7, mesma coisa, só que tem que tomar cuidado porque a temperatura está em graus Celsius, tá bom? Então, ó, um gás sofre compressão que o volume final é 2/3 do inicial. Se a temperatura era 150, qual a temperatura final? Então, vocês vão ter que converter isso para Kelvin, achar a temperatura em Kelvin, depois passar para graus novamente. E daí é para dar 9 graus. Bom, questão 8 do Enem fala do ciclo de Carnot. Acreditava-se que máquinas térmicas, cujos exemplos são as máquinas a vapor e atuais motores de combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Tolinhos. Sade de Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Tal limitação ocorre porque o trabalho dessas máquinas, então tem as alternativas, realizam trabalho mecânico, mas toda máquina realiza trabalho mecânico, então não é isso que limita. Eles produzem aumento de entropia? Vamos manter essa aí por enquanto. Utilizam transformações adiabáticas? Mas o que isso tem a ver? Transformação adiabática diz que a transferência de calor é igual a zero. E isso não tem problema. Se a gente olhar aqui o ciclo de Carnot, existem 2 processos adiabáticos no ciclo de Carnot, tanto uma compressão adiabática quanto uma expansão adiabática. Então, tipo, não tem problema. Isso não é o que limita o ciclo. Na D, contrariam a lei da conservação de energia? Não contraria. A gente viu que dá para calcular a quantidade de calor ali que sai. Não vai nada ferir nada. E na E funciona com temperatura igual à da fonte quente. Então, se funcionar igual à temperatura da fonte quente, então a eficiência da máquina seria zero. Então, isso também não tem a ver. Vocês podem ver que a eficiência da máquina térmica é 1 menos a temperatura da parte fria menos a temperatura da parte quente. Então, se uma for igual a outra, vai dar 1 menos 1, e a eficiência vai ser zero. Então, isso não implica nada, né? Então, sim, aqui, ó. Máquinas térmicas têm tudo a ver com a segunda lei da entropia, da termodinâmica. Todo processo do universo aumenta a entropia, tá? Então, é isso que impede uma máquina térmica de ter um rendimento de 100%. E o que existe por trás disso é muito mais complicado. Mas é a segunda lei, é o que ela diz. Na 9, novamente... Ah, não, essa é mais interessante, eu acho que dá... Você pediu essa, né, Valim? 9. Então vamos fazer. 9, 9. A gente vai usar PV-NRT nessa daqui. O que a questão diz? 2 balões idênticos, ou seja, tem o mesmo volume, tem a mesma massa, só que de gás e de metano, né? Uma em cada. Quando eles são soltos, eles alcançam temperaturas internas idênticas a uma mesma altura na atmosfera. Admitindo o comportamento ideal para os 2 gases, a razão entre a pressão no interior do balão contendo hélio e do balão contendo metano é igual a... Então vamos lá, a gente vai usar PV igual a NRT. Então, a pressão do hélio vezes o volume, eu vou chamar de V porque o outro volume também vai ser V, é idêntico, vai ser igual a massa de hélio, tá? Isso daqui é o nosso N, a gente sabe que N é igual a M sobre o emão. Vai ser a massa de hélio, que eu vou chamar de M também porque a massa de metano é a mesma, dividido pela massa molar. Massa molar do hélio é 4 gramas por mol, vezes R
que é constante, vezes T. Vou chamar de T porque também é a mesma temperatura. A pressão do metano vezes o volume do metano V, que é o mesmo dos dois balões, vai ser a massa de metano, que é a mesma massa de hélio, só que dessa vez a gente tem que dividir pelo metano. E o metano é CH4, ou seja, vai ter 14 gramas por mol, 12 gramas por mol do carbono, mais 4, né, dos 4 hidrogênios, né? Então, isso daqui vai dar 16 gramas por mol do metano, vezes R, vezes T. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir essas duas equações. Dá para dividir a equação, tá? Então, um lado fica dividido por um lado e o outro lado fica dividido por outro lado. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter pressão do hélio dividido pela pressão do metano. Basicamente, o RT vai cortar com esse RT, esse V cortou com esse V. O que vai sobrar é M sobre 4 dividido por M sobre 16. Quando você tem uma divisão de fração, você multiplica pelo inverso, né? Ou seja, o 16 vai multiplicando lá em cima e o M multiplica embaixo. Isso daqui vai dar 16 por 4. Ou seja, isso daqui vai dar 4. A pressão no balão de hélio é 4 vezes a pressão do balão do metano. Ok? Então, a razão entre as pressões vai dar 4. Tudo bem, Valim? Conseguiu entender essa? Eu entendi, mas aí eu teria que saber a massa molar, no caso. Então, isso daí o exercício não passou, né? Não. Então teria que... É meio que um decoreba mesmo. Teria que somar, né? Você tem que pensar... Meio complicadinha mesmo, né? Porque você tem que saber primeiro que o metano é CH4, daí você tem que saber que o carbono vale 12 gramas por mol e cada hidrogênio vale 1, né? Então 12 mais 4, 16. E do hélio também, né? Tem que saber que é 4. Essa questão eu não sei. Então, nas questões de ótica que eu fiz hoje à tarde com outra turma, as questões estão faltando dados, tá bom? Então é possível que essa questão esteja faltando dado. Pode ver que na próxima questão, que é da mesma universidade, eles passam essa tabelinha, tá vendo? Então é possível que quem copiou e colou essa questão aqui não copiou tudo que deveria. Então é possível que eles falem também, tá? Não deixe o aluno tão à mercê assim. Então esse daqui, 4, esse daqui dá a alternativa C, 4. Na 10, o que diz a 10? Mesma coisa, tá bom, gente? Ó, diminuiu o volume em 50%, ou seja, o volume final é metade do inicial. Então ele pergunta, estabeleça a razão entre a pressão inicial e a pressão inicial. Então é só você pegar P2 sobre P1, lá na formulinha, isola o resto e calcula. É bem a mesma coisa. Aqui, questão 11. Então essa daqui é a resposta para C2, tá? A razão entre elas. Questão 11 diz assim, uma bola utilizada numa partida de futebol é uma esfera de diâmetro de 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta uma pressão de 1 atm e está na temperatura de 27 graus. Então aqui está meio esquisito, considere π igual a 3 e R igual a 0,08 e a massa molar, tá vendo aqui, ele passa do ar atmosférico como sendo 30 gramas por mol. Ele pergunta, a massa de ar em gramas corresponde a... Então aqui a gente vai ter que dividir esse exercício em duas partes, não vou fazer tudo, mas vocês vão ver. Primeiro a gente precisa calcular o volume, tá, da bola. A gente não tem 4/3 de π, põe 3 no lugar, vezes o raio ao cubo. Só que o raio ao cubo é metade do que ele passou, porque ele passou o diâmetro. 20 centímetros de diâmetro. Então, é 10 centímetros de raio. Então, isso daqui vai ser... O π vai cortar aqui, vai dar 4 vezes 0,1 ao cubo. 0,1 é 10 centímetros. E isso daqui vai dar uma resposta x em metro cúbico. Tá bom?
a gente vai ter que transformar isso primeiro para litro, fazendo a seguinte regrinha: 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, daí você encontra... Faltou um zero. 1.000 litros. Então, você encontra a quantidade em litro e daí sim você pode substituir no PV igual a nRT, só que a gente está interessado na massa, né? Então, a gente vai colocar dessa forma. Massa sobre 30, que é a massa molar do ar, RT. O T ele passou, tem que converter para Kelvin. O R, 0,082, a massa é o que a gente quer. O volume a gente calculou, né? Vai dar um valor Y aqui em litros. E a pressão é 1 atm. Então, a massa da bola é para ser aproximadamente... Ah, é esse que você pediu para fazer, né, Valinho? Não, é o 13. Tá. É que os dois calculam massa também. A massa aqui vai ser de aproximadamente 5 gramas de ar. Pouquíssimo, né? Quase nada de ar. E ele ocupa uma bola inteira de volume. Tá bom? É para ser esse. Não sei se tem alternativa aqui. Tem. Alternativa B, 5 gramas. Depois fala na 12. Um professor realizou um experimento aqui dessa maneira. O que importa para a gente são esses pontos aqui. Este e este aqui. Esses dois últimos aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir em duas partes. Na primeira parte, a pressão estava 2, né? 2 atm a pressão, então a gente vai colocar 2 no lugar da pressão. A gente vai manter o volume, V, igual a N. O R, a gente vai deixar como R mesmo, não precisa nos preocupar. E a temperatura vai ser 300 Kelvin, tá? Tem que converter ali e no lugar do T põe 300 Kelvin. Ou seja, o nosso volume vai ser 150 nR. Tá? Isso é só para a primeira parte do experimento. Depois ele fala que ele liberou metade do gás. E a nova temperatura foi de 7 graus. Então, o que a gente vai fazer nessa outra parte? Nessa outra parte, a pressão foi P. Ele não falou qual que era a pressão. O volume, ele também não falou. Porém, ele falou que metade do gás saiu. Então, no lugar do N, a gente vai colocar N sobre 2. Porque N é o que quantifica a quantidade de matéria do gás. Então, saiu metade do gás e a temperatura final foi 7 graus. Ou seja, 7 graus em Kelvin vai dar 280. Então, põe 280 no lugar da temperatura. A gente vai tirar aqui que pressão vezes o volume é igual a 140 nR. Então, a gente tem aqui o V, a gente já tem quanto vale o V, e a gente tem que PV é igual a 140. Então, é só substituir no lugar do V, 150 nR. No final, a pressão vai ser 140 nR dividido por 150 nR. O nR vai cortar com nR, vai dar 140 por 150, e a pressão vai dar de 0,93 atm. É uma das mais chatinhas da lista. Tem que saber dividir em duas situações diferentes e como utilizar a equação. E daí dá isso de resultado. Uma das mais complicadinhas da lista. Daí chegamos na 13, então. Ele diz: um recipiente de volume V igual a 15 litros contém 3 gramas de hidrogênio submetido a uma pressão de 2,46 atm. Considerando que o hidrogênio possa ser tratado como um gás ideal, determine em calorias a quantidade de calor necessária para que sua pressão triplique. Então aqui a gente vai ter que utilizar coisas passadas, né? A gente quer uma quantidade de calor, então a gente vai ter que utilizar de alguma maneira MC delta T. A gente sabe quanto tem de hidrogênio, 3 gramas. Ele passa qual que é o valor de C, porém a gente não tem qual que é a variação da temperatura. Então é isso que a gente precisa encontrar primeiro. O volume é o mesmo, 15 litros. Esse é um valor que a gente tem.
Então, o que, que a gente vai utilizar? Se o volume é o mesmo, então a gente não precisa utilizar ele lá na... A gente tem que pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. A gente não precisa colocar o volume nessa história porque ele é constante. E o que, que ele falou? Ele falou que a pressão 2 é 3 vezes a pressão 1. Então, no lugar do P2, a gente vai colocar 3P1. 3P1. E a gente vai ter que isolar T2. T2 é igual, passa o P1 dividindo e o T1 para lá, 3T1. Ou seja, se eu triplicar a pressão, eu triplico a temperatura. Porém, ainda não é o suficiente. A gente precisa encontrar qual que é a temperatura inicial. Então, a gente vai ter que substituir no PV igual a nRT. 2,46 pressão vezes o volume 15 é igual a N. Só que a gente não sabe quanto é N. Porém, a gente sabe que a gente tem 3 gramas de hidrogênio e a massa molar dado no exercício é 2. Então, fica 3 sobre 2 vezes o nosso R, 0,082, vezes a nossa temperatura que a gente quer, que é a temperatura inicial. E a gente resolve para isso. Conta, conta, conta. A nossa temperatura inicial vai ser 300 Kelvin. Exato. Cravado. Ok? Então, pronto. Se a nossa temperatura inicial foi 300, nossa temperatura final foi 3 vezes mais que isso. Ou seja, 900. E agora é só substituir no Q. O nosso Q vai ser igual a massa de hidrogênio, 3 gramas, vezes o valor que ele passa ali da massa molar do hidrogênio aqui, calor específico do hidrogênio, 2,42, está em grama por grau, tá vendo? Está em grau centígrado, porém a variação dá na mesma, né? 2,42. Como eu falei na aula passada, a variação da temperatura em Kelvin é igual à mesma variação da temperatura em Celsius. Então, a gente não precisa se preocupar em converter aqui. Então, vai dar 900, temperatura final, menos 300 da temperatura inicial. Então, aqui vai dar 600, multiplica 600 vezes 3 vezes 2,42, isso daqui vai dar 4.356 calorias. Ou 4, dá para pôr aqui 4,3, K aqui, cacau. Tá bom? Então essa é a quantidade de calor necessário para dar para esse sistema para triplicar a pressão, triplicar a temperatura e atingir o que quiser, né? Que é 3 vezes a temperatura. Tá bom? É bastante? Bastantinho. Tudo bem, Valim? Meninas, vocês entenderam? Uhum. Essa é uma que tem que pensar, usar bastante lógica também. Opa, uma mensagem. Sim, ótimo. Bom, falando, vocês entenderam, viu, gente? 15... não. Ó, na 14 é a mesma coisa. Uma certa quantidade de gás ocupa volume V0 e pressão P0 inicial. Se ele realiza um processo isotérmico, ou seja, mesma temperatura, só que a pressão dobra. Então, qual que é o volume final do gás? É só a gente olhar ali, a gente consegue ver isso pela primeira lei. A pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, o que ele fez? Ele dobrou a pressão. Se você põe 2P aqui, você precisa diminuir o volume em V sobre 2 para duplicar a pressão. Então, o resultado final aqui é B, V0 sobre 2, tá? Porque eles são inversamente proporcionais, mas é só colocar naquela formulinha que vocês conseguem descobrir. A gente já fez lá no começo. E, por fim, na 15, um ciclo termodinâmico para um molde de gás monatômico consiste nesses 4 processos. É um ciclo um pouquinho diferente.
é um quadrado, então é mais simples porque aqui a gente consegue calcular o trabalho facilmente, e nessas partes retas BC e DA não tem trabalho porque o volume é constante. Então ele pergunta, calcule as temperaturas mínima e máxima que opera o ciclo, e depois o trabalho realizado pelo gás no ciclo. Calculando a B primeiro, o trabalho é a área, então ele dá vários valores aqui, PA e PC, e VD e VB. Então pronto, você tem todos os pontos de um quadrado. Para você calcular o trabalho, é só você calcular a área desse quadrado aqui. E na A, ele tem aqui resolvido, não sei se isso está com vocês, tá? Mas está aqui resolvido já. É só utilizar PV igual a nRT, tá bom? Só que é 1 mol, ele falou que é 1, então o N some daqui, e você passa o R dividindo. E você vai aplicando o PV igual a nRT para todos esses pontos, e você vai conseguir 4 temperaturas diferentes. A temperatura máxima vai ser 600 Kelvin, e a temperatura mínima vai ser 100 Kelvin. Se vocês forem ver bem, imagine que isso fosse uma máquina térmica, esse ciclo representasse uma máquina térmica. A gente pode calcular a eficiência dessa máquina. Só para vocês terem uma ideia, 1 menos temperatura menor, menos a temperatura maior, 600. Isso daria 0,83, ou seja, a eficiência da máquina é 83%, que é uma eficiência muito alta. É muito ideal, não existe uma máquina com tanta eficiência assim. Se vocês verem bem, um ciclo de carro tem eficiência de 15 a 20%, é pouco, muito pouco, tá? E no trabalho é só você calcular, aqui ele faz o trabalho por partes e subtrai, mas você pode calcular só fazendo a área mesmo, base vezes lado, né? Lado vezes lado. Ok? Então essas foram as questões da lista. A gente cortou um tempo fazendo coisa. Vocês tiveram alguma dúvida nessas questões? Eu fiz. Tudo tranquilo por aí? Valim tentou fazer as questões que eu coloquei lá, as do final? Ah, não, não deu tempo. Mas eu vou Tá bom, tentar não tem depois. problema. Esse daqui é opcional, tá? É só para ir um pouco além. Então, já que ninguém fez essas, então não vou me preocupar tanto. Então, se é isso, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar, senão vocês já estão dispensadas por hoje. Tchau, Pedro. Tá? Obrigada. Nós só falando mais um pouco, a próxima aula tá lá de ótica, né? A turma da tarde pediu uma semana a mais, porque eles falaram que era muito conteúdo e realmente tem bastante coisa, tá? Então, tá lá o PDF já e vocês podem ir no Descomplica. A primeira parte vai ser dividida até antes de lentes e depois a gente vai fazer só lentes. Então, os exercícios que eu coloquei a mais lá são de lentes para a segunda semana e na primeira semana a gente fica com a lista normal mesmo da apostila, tá bom? Era isso. Então, boa noite para vocês, se for só isso. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem, então. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau.